Vamos ver a pesquisa? Porque hoje saiu pesquisa e aí a gente já comenta também em cima dos fatos. Bruno, temos aí, Ana, os números da pesquisa? Olha lá. Conta aí, Bruno. Pesquisa Genial Quest, né, dessa semana, mostrando uma certa variação positiva em relação ao nome do Flávio Bolsonaro, mas tudo dentro de uma margem de erro, né? A gente olha aí... se a gente, quando vai se olhar uma pesquisa num trajeto assim tão próximo de um número para o outro, normalmente você coloca uma linha que ela dá uma sensação de crescente ou de diminuição. Se a gente for olhar para essa linha aqui, a gente olha de 39, 37, 37, 36, 37, 39, é uma linha basicamente reta. Assim como, a partir de fevereiro, vamos colocar, aliás, de janeiro, a partir de janeiro, né, de 26 até agosto de 26, tirando a primeira pesquisa ali, que o Flávio Bolsonaro aparecia com 23% só, a partir de janeiro, dos 28 aos 30, a gente também pode fazer uma linha reta. Ou seja, pouco se alterou o cenário. Ninguém ganhou voto, é isso? Continua na mesma... A toada é a mesma. E a linha dos outros? A toada é a mesma. Dos outros, o que aconteceu? Por que diminuiu? Porque ali, na primeira de dezembro de 25... você ainda tinha também a candidatura do Ratinho estava sendo pensada. Você tinha Ratinho, tinha Eduardo Leite, tinham vários outros nomes sendo cogitados. Depois que eles saíram, você olha, 15, 11, 11, 15, 13, linha reta. A eleição, pessoal, não começou. Ou, vamos deixar isso bem claro, a eleição vai começar agora. As pessoas estão começando a conhecer os candidatos agora. Por enquanto, isso aqui foi tudo recall e posicionamento. Vamos ver como que vai se desenhar agora. Há chances ainda de mexer no tabuleiro. A probabilidade maior, se a gente pegar tudo que já aconteceu e não sei mais o que, e os índices, as diferenças, a probabilidade maior é de uma continuidade disso aqui. Essa é a probabilidade maior. Não significa que isso é uma verdade absoluta. Porque, dessa vez, nós temos candidaturas que estão tentando se diferenciar disso. E está muito claro. Renan? Renan, esse é, eu acho que o que mais se diferencia de todos. E não aqui. Foge de debate. Não foge de debate. O Ronaldo Caiado está começando a ir para uma empreitada também de diferenciação. Também não foge de debate. Mais debate. Dificuldade um pouco até pela figura, por ter uma relação mais parecida com o bolsonarismo, por ser um cara mais antigo, não ter um eleitor base, como o Renan tem essa coisa geracional, né? Tem um pouco mais de dificuldade, mas também está tentando. E o Zema, esse eu acho que se perdeu um pouco na largada. Esse vai ter mais dificuldade, Eu sabe? acho que o Zema vai surpreender nos debates. Estou Pode apostando ser. aqui que o Pode Zema, nos debates, ele vai... Ontem na Sabatina, eu tive lá presente, inclusive, ele foi, vamos dizer assim, mediano. Falou um economiquez que agradava parte do público, mas depois em todas as votações que tiveram, para saber quem foi o melhor, ele ficou lá embaixo, não se destacou muito. Quem se destacou um pouco mais foi o Caiado num discurso do agronegócio, fez um enfrentamento até contra a pessoa que estava apresentando ali, que é um empresário, o Thales, né, do grupo G4, fez até um enfrentamento um pouco mais até de posicionamento sobre mercado, e quem talvez tenha sido o ponto fora da curva foi o Renan, num debate, numa coisa mais afirmativa. Tá bem treinado, e né? que também teve uma discussão até um pouco mais ríspida aí com o Thales. O Flávio Bolsonaro parece que estava jogando mais em casa, né? Porque o Thales tem uma relação mais íntima até com o Flávio Bolsonaro e parecia até foi um pouco menos duro essa questão. Mas você olha ali que e o Lula não foi, né? O Lula tá usando até terno. O Renan já tá com um uniforme ali de presidente da República. A institucionalidade do cargo, né? Exato. Exige também essa indumentária, né, dos candidatos. Pois é, então vamos ver se... Eu tenho dúvida até se vai ter debate, porque, na verdade, o Lula e o Flávio já disseram que não vão. O Lula sequer vai às sabatinas. O que é sabatina? É quando um grupo, né, de jornalistas
faz uma entrevista com um único candidato. E ali não tem ambiente controlado, né, Bruno? São vários jornalistas que vão fazer, espera-se, as mais diversas perguntas para um candidato. O Lula, até hoje, nos seus 4 anos aí de governo, só topou falar para jornalistas amiguinhos que fazem as perguntas que não vão incomodá-lo. Né? O Lula fugiu de qualquer tipo de entrevista que faça para ele as perguntas que precisam ser feitas sem nenhum tipo de levantamento de bola aí para ele chutar. O Renan, o Caiado, o próprio Flávio têm se exposto mais. O Flávio, inclusive, quando saiu as questões do Vorcaro, ele deu uma entrevista para a Globo News, né, para Malu Gaspar ali, que todo mundo sabe que a Malu Gaspar não ia fazer ali um compadrio com ele, obviamente nem com ninguém, uma jornalista extremamente, né, isenta naquilo que faz, e fez as perguntas que tinham que ser feitas, mas o Flávio estava lá. Então tem esse mérito também de quem se deixa questionar. Porque a partir do momento que você decide que você é candidato a presidente da República, é um respeito com o eleitor que você se deixe questionar, porque a imprensa faz esse trabalho de ser, né, ser o porta-voz ali, né, do eleitor. Para as perguntas, eu não estou defendendo aqui a minha classe, mas nós é que levamos, né, ao eleitor o que os candidatos, né, estão apresentando hoje e pensam, as propostas. Inclusive a da Globo News começou hoje, né? Que o Lula já disse que não vai. O Lula descartou, o Flávio ainda não confirmou. Hoje o primeiro foi o Renan. E foi muito interessante, inclusive, a forma como a Globo News foi muito incisiva, as duas jornalistas, a Sadi e a Natuza, né, que comandaram, e colocaram, inclusive, alguns vídeos mostrando contradições do Renan, como que ele responderia. Foi bastante dura a entrevista, mas nesse papel, que é o papel do jornalismo, né? O papel que tem que se fazer mesmo. Não pode ficar passando a mão na cabeça, até porque os caras estão ali para responder os problemas que o Brasil tem, os problemas de conduta pessoal, se é que os tem, né? Eles têm que ali... Transparência, né? Tem que então, fazer isso. Avalia isso, você também coloca isso no seu rol ali de por que você define um candidato ou outro, né? Um candidato que não aceita participar de um debate deve ter algum motivo. Né? E o Lula não pode dizer que não iria num debate porque não teria respeito entre os candidatos e, ao mesmo tempo, chamar o principal opositor dele de filho do demônio. Né? Então, isso também é um desrespeito. Se a gente vivesse na Noruega, né, que a vida tivesse toda tranquila, não precisa tanto discutir o país, né, tava bom, mas o Brasil precisa de tanta discussão, né? Precisa de tanta solução para tanto problema. Pensar que alguém quer ser presidente da República e não falar dos problemas com a população nas grandes redes de TV, nos grandes sites, na grande mídia, me parece na verdade, não defender o seu governo, né? E aí exato. O Flávio também, tudo que a gente está falando vale para o Flávio também. Vale para todos que não forem, né? Troca o nome para todo mundo que não for, porque na minha avaliação, e o Bruno já vi que concorda, é muito lamentável. Você que está acompanhando o programa, coloca aí no chat se você acha que um candidato ir ou não a um debate pode definir também o seu voto a pesquisa ali nas Ideia eleições. Hoje fez essa pergunta, inclusive, sobre se o brasileiro queria ou não que fosse aos debates, e mais de 60% da população concorda que tem que ir aos debates. Olha só. Então é um dado importante, ainda bem que a população tomara que cobre. Está começando a eleição, então ainda eles podem rever esse posicionamento. Acho que quando começar o primeiro debate as pessoas vão ver cadeiras vazias, né? Isso. Bruno, tem muito... A gente está assim, hoje é o último dia das convenções partidárias, dia 14, né, que define o registro da chapa, Até isso? dia 15, né? Até dia 15, o registro da chapa. E tem muito lugar que ainda não está definido ainda, né? A eleição, a composição da chapa. O que está acontecendo nesse Brasil muito louco esse ano? Olha, são os efeitos Cleitinho, vamos dizer assim. Acho que é o... Quem nunca foi Cleitinho na vida, Quem nunca foi gente? Cleitinho, né? Mas eu falo o seguinte, você tem que ter coragem de desistir e saber as consequências que isso pode causar. Você